Boa tarde para você, telespectador da nossa TV Orquídea, canal 57 UHF. Hoje nós vamos falar do Horto Florestal de Sumaré. Ou melhor, nós vamos falar da Associação dos Amigos do Horto Florestal. Nós estamos recebendo aqui o presidente da entidade, o José Carlos Bertasso. Bertasso, boa tarde, seja bem-vindo à nossa TV Orquídea. Boa tarde a todos os ouvintes da TVO, né? Nova TVO, né? Nós ficamos felizes, né, de estar aqui nesse momento hoje, agradecemos a vocês por ceder esse espaço e nós queremos falar exatamente de umas coisas mais importantes para o cidadão sumarense. É o nosso único pulmão que nós temos na nossa cidade. Hoje esse pulmão está sendo praticamente invadido, deteriorado, e eu gostaria, mais nada, porque eu não tenho esse tempo todo e a vivência que tem o nosso diretor Laerte Menuso e o nosso vice-presidente, o Gélio Bonil. Então eu gostaria de agradecer e para comandar. E quem conhece essa história, que são de sumarense, que nasceu aqui, a Laerte Menuso, e volta a falar novamente que conclama a nossa comunidade, visite o nosso horto, participe do nosso horto. O nosso horto está sendo invadido, daqui a pouco nós não temos mais esse pulmão. A única coisa que nós temos de beleza, que seria o nosso cartão postal, está totalmente sendo invadido e daqui a pouco nós podemos chorar para não ter mais o Horto Florestal de Sumaré. Nós estamos recebendo também o diretor técnico e vice-presidente da entidade, o Rogélio Garcia Bonil. Bonil, boa tarde, seja bem-vindo à TVO. Boa tarde aos ouvintes da TVO. Como disse o Bertasso, nós realmente temos aí uma questão grave quanto ao nosso horto florestal e nós fizemos aí um projeto intitulado O Horto é Nosso, né? Com o objetivo de sensibilizar as autoridades, né, no tocante a resgatar o restante do horto para a sociedade sumarense. Esse é o nosso objetivo principal, resgatar o que resta ainda do Horto Florestal para a nossa sociedade sumarense. Esse é o objetivo. Ok, com a gente também o diretor da Associação dos Amigos do Horto Florestal, Laerte Menuso. Seu Laerte, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu agradeço à TV Orquídea pelo espaço que nos está sendo dado. Um assunto realmente muito importante para a cidade e eu diria até que é um assunto grave, porque o nosso principal patrimônio ecológico está sendo dilapidado dia a dia. E é por isso que nós estamos aqui para fazer denúncias e cobrar de autoridades responsáveis que zelem por nosso pulmão verde. Ok, antes da gente falar dessa dilapidação que está acontecendo no horto, seu Laerte, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da história do horto. Que o senhor falasse, tem muita gente que não conhece a história do Horto Florestal e nós sabemos que o senhor tem todo o conhecimento. Eu gostaria que o senhor passasse para os nossos telespectadores. Muito bem. O Horto Florestal de Sumaré, ele surgiu com a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. A Companhia Paulista, quando ela estendeu suas linhas pelo interior do estado de São Paulo, ela via necessidade de ter uma matéria-prima importante para que fornecesse o combustível, que era a lenha, para suas locomotivas e também para a utilização de postes dormentes. Então surgiu aí a ideia de se construir hortos florestais através de uma madeira apropriada para esse fim. Raimundo Navarro de Andrade foi a pessoa responsável por esse projeto gigantesco. Ele viajou até a Austrália e de lá trouxe mais de 80 mudas de eucalipto e que convenceu a alta direção da Companhia Paulista a criar os chamados hortos florestais. Assim, foram criados diversos hortos no estado de São Paulo, dos quais eu me refiro ao principal deles, que é o de Rio Claro. Rio Claro era a sede do Raimundo Navarro de Andrade, tem inclusive naquele local o Museu do Eucalipto, que merece ser visitado. E o Raimundo convenceu também a que se fizesse aqui em Sumaré a criação de um horto florestal. 355 alqueires foram adquiridos pela Companhia Paulista aqui em Sumaré. E teve início a construção desse horto em 1917. Então, esse projeto gigantesco deve ser colocado também em outros projetos que a Paulista investiu em Sumaré. A Companhia Paulista não só criou a estação ferroviária, 1875, mas criou também uma subestação de energia elétrica, dos quais só existem 3 no estado de São Paulo, que é Sumaré, Cordeirópolis e Louveira. Então ela investiu bastante em Sumaré. E 355 alqueires é uma quantidade bem apreciável de terras. Com a eliminação, com a supressão da Companhia Paulista nesse processo de degradação das ferrovias, surgiu a famosa FEPASA,
Ferrovias Paulistas S.A., que incorporou todas as ferrovias do Estado de São Paulo. Em 1985, a FEPASA decretou que o horto não tinha mais sentido existir, o horto de Sumaré. E simplesmente resolveu que tinha que cortar os eucaliptos existentes, vender e acabar com o horto. Aí a comunidade se movimentou, houve a participação de prefeitos, eu cito aí o Paulo Sérgio Moranza, eu vou citar o Perugini, que é prefeito de Hortolândia hoje, e mais recentemente o Décio Marmiroli. Não estou fazendo campanha política, pelo amor de Deus. Estou citando o que a história nos mostra. Então, todas essas pessoas, eu estou citando os principais, se mobilizaram em favor do horto. Então, houve aí uma série de medidas no sentido de preservar o horto. Uma delas, aquela área foi declarada de utilidade pública. Outra, em 2000, foi criado o Parque Ecológico do Horto, tudo para preservar. Infelizmente, ou felizmente, aí o ponto de vista é do nosso telespectador, o horto foi desmembrado em assentamentos rurais. Houve 3 assentamentos, e dos assentamentos aí instalados, alguns com uma boa experiência em reforma agrária, inclusive com diversos estudos de faculdades aqui em Sumaré, sobraram para Sumaré 92 alqueires, que infelizmente estão sendo dilapidados dia a dia. São invasões, são queimadas, ocupações irregulares. Então nós estamos alertando o nosso telespectador que o nosso horto está acabando. Os 92 alqueires que nos resta é o motivo da nossa atenção do projeto do Bonil, o Horto é Nosso. Nós queremos preservar esse pulmão verde, porque afinal é no horto onde tem um dos principais reservatórios d'água que abastece a cidade. Tá certo. Agora, Bertasso, qual que é o principal objetivo da criação dessa associação? O objetivo que nasceu a associação é exatamente aquilo que o Solerte comentou. Que ninguém em Sumaré estava se interessando mais pelo nosso horto, ou seja, nosso horto, todo o madeiramento está sendo embora, as grandes quantidades de eucalipto estão sendo devastadas, nós temos provas reais que estavam acabando, queimando madeira, existia ali também fornos para lenha, e a invasão foi grande. Tanto é que teve criadores ali, tinha mais de 100 cabeças de gado criando ali dentro, e mais cavalos, cocheiras e tudo. E ninguém de Sumaré sabia disso. Quando eu fui convidado por esses grandes companheiros para fazer parte. Então, a nossa associação chama-se Associação dos Amigos do Horto. E nós conclamamos, você que ama Sumaré, por favor, venha vestir a nossa camisa. Vamos salvar o que nós temos aqui nessa humanidade, que é o nosso único pulmão que nós temos. Ninguém tem essa área aqui. Por isso que nós criamos uma associação para conclamar o cidadão sumarense, somar e ser força maior, porque o nosso poder público não está interessado na preservação do horto, com todo respeito. Agora, Bonil, eu gostaria que você falasse sobre o seu projeto, o Horto é Nosso. Fala um pouco do projeto para os nossos telespectadores. Olha, na verdade é uma série de propostas, né? Mas principalmente é o histórico do local, é também uma descrição geográfica das suas potencialidades, né? A importância também nós destacamos da sua localização dentro da RMC e também dentro de Sumaré, já que ele fica no extremo da nossa maior avenida de Sumaré, a principal, a Rebouças. Então está no centro de Sumaré, né? E aí nos resta ainda mais ou menos 200 e pouco hectares, né? Vamos transformar os alqueires em hectares, que hoje a legislação técnica é essa. No total, quando foi feito aí uma retificação da área, de 882 hectares, né? Desse total, 65% já está com os assentados. Fora isso, temos lá dentro a represa nova do horto, né? E também a represa velha. Fora isso também há uma ameaça sempre constante da extensão do cemitério, né? Que ele é anterior ao horto, foi criado em 1899, mas depois se expandiu dentro da área do horto. Lá tem o centro de zoonose, lá tem algumas associações também que receberam aí temporariamente, né, uma cessão de terra, né? E, enfim, o que nós pretendemos então é o quê? Transformar o que restou do horto,
não é, num projeto de tal forma que, usando os recursos modernos e o que hoje se entende por preservação ambiental, que inclui também, às vezes, a troca de árvores exóticas, né, paulatinamente, por árvores nativas, enfim, todos aqueles equipamentos que nós podemos encontrar um outro parque ecológico, como temos em Campinas, como tem em outros locais, né? E, principalmente, a primeira medida que nós julgamos interessante é o respeito ao horto, através de uma cerca. Nós temos que cercá-lo. Não há outra maneira de protegê-lo a não ser cercando-o, né? Então, essa, primeiramente, é uma das grandes questões que temos a enfrentar. E, após isso, determinando-se a área, né, a ser trabalhada, começamos a implantar projetos com a nossa equipe de biólogos e outros engenheiros que nós temos também participantes dos Amigos do Horto. Tá certo. Seu Laerte, quais são as principais denúncias que existem hoje sobre o Horto Florestal? Bom, com a criação dos Amigos do Horto, a criação de gado desapareceu. Certo. Diminuíram sensivelmente os cortes de árvores. E também diminuiu assim, algumas ameaças. Mas hoje, o horto, infelizmente, é uma área de turismo, pesca, natação, de rally, ocupação irregular. Existem pequenos invasores que plantam hortas e, o pior de tudo, com beneplácito, com a ajuda de diretores da prefeitura. Nossa. Que deveria manter sobre aquele lugar uma vigilância extrema. O horto tem muitas entradas. Nessas entradas é onde circula todo mundo a bel prazer. Nós temos um defensor muito grande, que é o secretário de Meio Ambiente, que faz parte dos Amigos do Horto, que tenta, a todo custo, fechar essas entradas, mas ele tem uma dificuldade muito grande. Se nós conseguíssemos, como o Bonil falou, fechar toda essa área do horto e manter uma estreita vigilância, nós poderíamos fazer esse projeto que o Bertasso comenta, de fazer uma restauração sistemática do Parque do Horto. Esse é o nosso objetivo. Certo. Por causa dessas entradas todas, que são muito fáceis para invasores e pessoas que querem fazer do horto uma extensão da sua vida particular, sem se preocupar com o meio ambiente, nós tivemos 5 incêndios nos últimos 3 meses. Criminosos, com BO, um boletim de ocorrência registrado. Infelizmente.